Nós estamos na série onde aprendemos mais sobre a carta de Paulo aos Romanos. E chegando à metade da carta, eu tenho certeza que não apenas o nosso conhecimento acerca da vontade de Deus, da graça do Senhor Jesus Cristo, da obra da redenção, daquilo que foi feito na nossa vida, preencheu o nosso conhecimento, mas também o nosso coração. E tem nos levado a entender mais o significado da vida cristã para a glória de Deus. O Evangelho é o poder de Deus que transforma, que salva vidas, que dá a única esperança e perspectiva para a vida do homem. E nós estamos meditando no capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, um dos mais belos capítulos de toda a Escritura Sagrada. E hoje, mais especificamente, nós aprenderemos mais sobre os versos 31 a 39. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do verso 31 ao verso de número 39. Acompanhe atentamente a leitura e deixe a tua Bíblia aberta para que durante a exposição você possa conferir os textos. Diz assim a palavra de Deus: que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu santo nome, Deus. Bendito seja o Senhor, porque nós não precisamos de novas revelações para que a verdade do teu imenso amor por nós, para que essa verdade venha a ser evidente. Não, a tua palavra, escrita há muitos anos, mas que fala hoje e falará, Senhor, eternamente, ela nos testifica deste grande amor. Obrigado, Deus, por tudo que fez por nós. E neste momento nós suplicamos, Senhor, que nos ensine ainda mais sobre esta tua palavra. Ainda mais, Senhor, sobre a tua obra feita por nós. Ainda mais, Deus, do teu imenso poder que nos libertou do cativeiro das trevas e nos trouxe para a tua maravilhosa luz. Ó Deus, fala ao nosso coração. Que o teu Espírito Santo guarde esta palavra no nosso coração. Que traga conforto, alegria e o senso de responsabilidade por meio dela. Ajuda-nos, Deus, porque nenhum pregador pode fazer isso. Mas confiados no teu Espírito, sabemos sim que podemos conhecer, amar, viver e testificar a tua santa palavra. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, certa vez eu ouvi uma palestra dada por um policial
a seguinte frase: segurança é só uma sensação. E se nós pararmos para refletir nesta declaração, ela parece fazer um certo sentido. O exemplo disso é que pessoas, por exemplo, morrem em acidentes de automóveis naqueles que são considerados os carros mais seguros do mundo. Bairros de cidades, por exemplo, que são considerados nobres e seguros, por vezes sofrem com assaltos a residências. O que dizer da pandemia? Chegou um tempo que a maioria da humanidade se viu desesperada, pois no início da pandemia, quando as notícias começaram a surgir, quando as pessoas começaram a ser infectadas, não havia vacina, remédio ou alguma coisa que pudesse conter o avanço do vírus. Os noticiários apenas falavam de morte, dor e sofrimento por causa do Covid-19. E a falsa sensação de segurança da humanidade, que se achava amplamente segura, como se nada tivesse acontecendo, foi de ladeira abaixo. E diante dessas verdades, a pergunta que surge, principalmente para nós cristãos, é: existe alguma segurança real neste mundo? Existe alguma segurança verdadeira neste mundo? Algo que não seja apenas sensação? Irmãos, diante das palavras que acabamos de ler, a resposta é sim, existe. Pois nelas o apóstolo Paulo afirma que todos os cristãos verdadeiros estão seguros no incomparável amor de Deus, que está em Cristo Jesus, que nos alcançou e que nada, nem ninguém que exista neste mundo físico, que exista no mundo espiritual, poderá nos separar desse imenso amor. Irmãos, o capítulo 8 de Romanos é como um belo diamante que complementa um lindo anel de ouro. Alguns teólogos dizem que é a coroa de toda a argumentação de Paulo na carta aos Romanos, porque nos deixa claro a obra de Cristo por nós, que é aplicada pelo Santo Espírito, que nos mostra o que o Senhor, o que a Trindade fez por nós, o que continua fazendo por nós. Nos dá também a certeza da vida eterna, nos dá a certeza que o Espírito intercede por nós, que Cristo intercede por nós, nos assegura sobre essa nova vida em nosso Senhor Jesus Cristo. E para fechar essa maravilhosa sessão, Paulo, por meio do uso de 4 perguntas retóricas, nos conduzirá a uma inefável certeza. A certeza que nós estamos seguros no incomparável amor de Deus. Estamos seguros no incomparável amor de Deus. E neste texto, nós temos 3 garantias que nos fazem acreditar e firmar toda a nossa esperança nessa verdade. E a primeira garantia que existe nesse texto aqui é que o próprio Deus sempre será por nós. O próprio Deus sempre será por nós. No verso de número 31, Paulo chega ao clímax de sua argumentação, que começou a ser desenvolvida desde Romanos, capítulo 1, verso 18. Ele diz o seguinte no verso 31: que diremos, pois, à vista destas coisas? Paulo, antes, mostra que os crentes em Cristo Jesus são justificados pela fé, que sua justificação resulta em uma vida de santidade, por fim a glória eterna, que os crentes hoje estão debaixo de uma nova situação que antes seria impossível sem Cristo, como por exemplo, dos versos 28 a 30, ele diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, e aos que de antemão também conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Tudo isso Deus fez por nós, e se Ele fez por nós, quem será contra nós? É por isso que Paulo diz no restante do verso 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele já fez tudo isso por nós, se Ele está mostrando que é o nosso favor, quem será contra nós?
E não devemos, queridos, pensar neste texto como base para o desejo triunfalista que muitos têm. Se Deus é por mim, ninguém pode falar mal de mim. Se Deus é por mim, ninguém pode tocar em mim. Ou como álibi, por exemplo, para certas irresponsabilidades, como pessoas que compram coisas, não têm condição de pagar e diz: se Deus é por mim, então nada será contra mim. Eu posso comprar, que Deus vai lá e paga. Mas a ideia que Paulo está dizendo aqui é: se o Rei dos Reis, se o Senhor dos Senhores está ao nosso lado, nos amou, nos escolheu, nos chamou, nos glorificou em Cristo Jesus, nos justifica, então quem pode arrancar isso de nós? John Stott, corretamente, afirma que o mundo, a carne e o diabo, que são os maiores inimigos da vida cristã, podem continuar alistando-se contra nós, porém nunca nos poderão vencer, porque Deus está do nosso lado. E é isso que esse texto está dizendo, irmãos, mas não apenas isso. O fato de Deus ser por nós assegura-nos que Ele nos dará em Cristo todas as coisas. Observe um argumento utilizado por Paulo para observar esta verdade, para trazer esta verdade. Aquele que não poupou o seu próprio filho, como ele diz no verso de número 32. A construção no texto grego aqui ela é enfática, o qual certamente não poupou o seu próprio filho. Vejam, irmãos, nós precisamos ter em mente que não foram os judeus que entregaram Jesus para a morte, dizendo: crucifica-o. Que não foram os romanos, não foi Pôncio Pilatos, mas foi o próprio Deus, o Pai, que entregou seu filho. Não poupou seu próprio filho, mas entregou em favor de nós. E diante dessas palavras também, é impossível, irmãos, não lembrar de Abraão e Isaque. Não lembrar de pai e filho. Em Gênesis 22, Deus pede a Abraão o seu único filho como sacrifício. É interessante que na Septuaginta, uma tradução grega da Bíblia hebraica, a expressão aqui é praticamente idêntica. Lá em Gênesis 22, Deus fala a Abraão: você não poupou seu próprio filho. É a mesma utilizada por Paulo aqui. Deus pediu o filho de Abraão, o único filho, o tão sonhado filho Isaque. Abraão obedece, leva seu filho numa viagem árdua até o Monte Moriá, que mais tarde seria chamado de Monte Calvário, nos arredores de Jerusalém. Chegou ao lugar do sacrifício, colocou no altar, prendeu com cordas, levantou o cutelo para matá-lo, e o Senhor o interrompeu e o abençoou, porque não negou o seu único filho. Abraão não precisou entregar seu filho para a morte, mas Deus entregou seu filho para morrer em nosso lugar. Abraão não viu o sangue de Isaque no cutelo, mas Deus viu o sangue do seu único filho sendo derramado na cruz do Calvário. Por quê, irmãos? Porque Deus não poupou o seu próprio filho. Então os crentes podem ter certeza que em Cristo Ele vai nos dar todas essas coisas, porque Ele é por nós. O argumento aqui é do maior para o menor. Se quando nós éramos pecadores, Deus nos deu o melhor que Ele tinha, será que agora que somos seus filhos, não nos dará tudo o que precisamos, tudo o que é necessário para que vivamos para a sua glória? E a resposta é sim. Por quê? Porque essa é uma garantia. Deus está do nosso lado. Ele nos deu o seu bem mais precioso, que foi Jesus Cristo. E em Cristo também Ele nos dará todas as coisas que nos levem a viver para a glória dEle. Essa é a garantia, irmãos. É a primeira garantia dada no texto de que estamos seguros nesse incomparável amor de Deus. E isso nos leva a essa convicção: ninguém pode ser contra nós, ninguém pode nos roubar deste amor, ninguém pode nos tirar desses status, não importa o que se levante, as hortes malignas, a fala dos homens, o motivo que muitos têm contra nós, nada disso pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo as nossas falhas, nem mesmo os nossos pecados, nem mesmo os nossos erros.
que tanto fere não apenas a nossa consciência, o corpo de Cristo, mas também ao próprio Deus. Mas Ele não nos ama pelo que nós somos ou que podemos dar, porque somos falhos. Ele sabe que somos pó e cinza, mas Ele nos ama porque deu o seu próprio Filho por nós. Cristo é a ótica com a qual Deus olha para nós e nos ama. Mas aí precisamos pensar numa coisa: e se Deus não estiver ao nosso favor? Se Deus for contra nós? Se essa sensação que nós temos de estar ao lado de Deus ser por nós por falsa? Irmãos, a vida cristã é muito mais do que palavras. A vida cristã é muito mais do que jargões. A vida cristã é muito mais do que ter uma religião. A vida cristã é uma vida evidenciada de fato. Então pode ser que muitos digam dentro da igreja: sim, Deus é ao meu favor, olha que maravilha saber disso. Mas na verdade Deus pode ser contra nós, se de fato a nossa vida não evidencia isso. Para aqueles que ainda não conhecem Jesus, que nos assistirão novamente depois, a ideia é: não ache que Deus é ao seu favor, porque a Bíblia diz que todos aqueles que vivem em pecado são inimigos de Deus. Mas esse mesmo Deus que entregou o seu próprio Filho por amor de nós, se Ele tiver um plano na sua vida, Ele pode salvá-lo e tirar você da condição de inimigo e levar a viver para a glória dele. Aí sim, você pode dizer: Deus está ao meu favor. Precisamos observar isso, mas também nos regozijar nas maravilhosas promessas, cuja principal aqui é que Deus está do nosso lado. Mas Paulo vai adiante e nos dá aqui um outro motivo, uma outra garantia, que nos mostra que estamos seguros no incomparável amor de Deus. E essa garantia é que nenhuma ameaça judicial pode nos separar deste amor. Nenhuma ameaça judicial pode nos separar deste amor. Paulo continua sua série de perguntas, desta vez para conduzir os seus leitores em Roma, e também nós presentes aqui nesta noite, a mais uma convicção que o crente deve ter acerca da sua segurança. A convicção que não existe sobre nós nenhuma ameaça judicial. Vejam que dos versos 33 a 34, Paulo utiliza palavras como acusará, justificará, condenará e intercede. Todos esses aqui são termos judiciais. São termos judiciais. E a ideia começada por Paulo aqui então é: quem tentará ou quem trará acusação contra os eleitos de Deus, por aqueles que são escolhidos de Deus? Lembrem-se, irmãos, que dos versos 31 a 32, Paulo usa a palavra nós, o pronome pessoal na primeira pessoa do plural, nós. E com isso ele já estava se referindo a esses eleitos. Veja, Deus não está do lado de todos, mas somente daqueles que são eleitos, que creem no Senhor Jesus, que foram justificados pela fé no seu sangue precioso, que Deus conhece, escolheu, predestinou, justificou e glorificou. E Paulo vai dizer que ninguém pode acusá-los diante de Deus. Por quê? Porque é o próprio Deus que os justifica. Mas isso não significa, irmãos, que estamos blindados de acusações ou críticas. Na verdade, existe sim muitas críticas a muitos cristãos, e talvez a sua consciência nessa noite saiba disso. Queridos, se alguém quisesse conhecer mais acerca de nós, o que ele precisaria fazer? Ir até um vizinho, ir até o cônjuge, ir até os colegas de escola, ir até os colegas de trabalho. Porque muitas vezes nós chegamos na igreja e sabemos mostrar quem queremos que as pessoas vejam.
Mas quem conhece de fato são pessoas que convivem conosco. E a verdade é que essas pessoas que convivem perto de nós têm sim algumas acusações contra nós. Algumas coisas para falar contra nós. Acusação é o que não falta. Muitos são idólatras, incrédulos, desobedientes, hipócritas, tem ódio, tem raiva, tem violência, muitas vezes tem impurezas, falsas convicções ideológicas, falta de perdão, cobiça, inveja, maledicência. Uma das coisas que mais esquenta, meus irmãos, a cabeça de pessoas como eu, é ver algumas pessoas olhando para falsos líderes e pastores, e quando a gente fala que é um miserável pecador, como qualquer outro, elas dizem: não toque no ungido de Deus, não fale contra o ungido de Deus. Quem é você para fazer isso? Pessoas assim estão iludidas, e não têm a convicção que todos nós falhamos, e que temos sim motivos para que as pessoas falem contra nós. Muitos cristãos estão sendo acusados dessas coisas, mas com razão. E nós devemos compreender, irmãos, que há sim a necessidade de arrependimento. E precisamos nos arrepender das falhas que cometemos contra Deus e contra o próximo. Mas o sentido de acusação usado por Paulo aqui refere-se a possíveis objeções quanto à nossa salvação. É como esse vizinho, por exemplo, que sabe quem você é, que sabe o que você faz, que escuta o que você faz, o colega de escola, o colega de trabalho olhar para você e dizer assim: mas aquele ali vai ser salvo? Como é que pode? Não tem paciência para nada, a gente briga direto, não dá testemunho, não é exemplo, na escola, no trabalho. Essa pessoa vai ser salva? É essa pessoa aí que Cristo morreu por ela? É nesse sentido, mais ou menos, que Paulo está falando. Mas não apenas isso. Nós sabemos também que o diabo é o acusador da nossa alma. Você pode olhar isso no livro de Jó. Você pode ver isso no Antigo Testamento, no Novo Testamento, de maneira clara. O diabo nos acusa diante de Deus. O diabo acusa o servo de Deus. Ele pega talvez o que você fez de errado e chega aí: é esse aí? Desse jeito? Né? É fácil te servir quando tudo vai bem, né? É fácil te servir com essa certeza de que o Senhor morreu por ele, mas vive igual um dos meus. Estou aqui criando uma história, tá? Não tem nenhum texto bíblico que diz isso, mas criando uma ideia. Só que diante de tais acusações, irmãos, é o próprio Deus que nos justifica, e é por isso que ninguém pode nos acusar. Porque ninguém pode acusar aqueles que creem em Cristo Jesus, porque os pecados que são cometidos nessa vida já foram pregados na cruz. Então ninguém pode ir contra a certeza da nossa salvação. Esse é o veredito final. E o interessante é que esse texto se aproxima muito do texto que nós lemos na liturgia. Isaías 50, de 8 a 9, onde o servo, o Messias, afirma que perto estava quem o justificava, e que nenhum adversário poderia acusá-lo, pois o Senhor é o seu auxílio. O Messias nunca pecou. A gente, querido, peca direto. Mas essa clara profecia sobre Jesus também hoje é aplicada a nós, porque em Cristo nós fomos livres da acusação. É pelos méritos de Cristo que nós somos salvos. Então, quando vem as acusações, está lá: Cristo Jesus comprou a nossa vida. Quem pode nos condenar? Paulo diz: é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou por nós. O teólogo sistemático conhecido como François do Rentigny observa que a obra de Cristo é tanto expiatória como intercessória. E, havendo terminado o seu sacrifício na terra sobre a cruz, satisfazendo ao Pai, é necessário que Cristo também interceda agora nos céus. O autor dos Hebreus, por exemplo, constata que se Cristo estivesse na terra, ele não seria um sacerdote que intercederia de maneira eficaz por nós. Porém, ele foi desempenhar esse serviço no templo celestial. Porque ele não é um mero sacerdote humano,
Ele é o nosso sacerdote, o novo, perfeito sumo sacerdote. É interessante também, irmãos, que a linguagem aqui remete ao salmo mais citado por Paulo no Novo Testamento. O Salmo 101, principalmente aqui no verso de número 1. De acordo com esse salmo, o Senhor Jesus está atuando na nossa época. A destra de Deus em duas direções. Por um lado, Ele está depositando sobre os seus pés inimigos, um após os outros. Por outro lado, Ele se interpõe como sacerdote em prol da sua igreja. Cristo intercede por nós. Cristo morreu, mas Ele está à destra de Deus intercedendo por nós, clamando por nós. E com um advogado desse, um sacerdote desse, quem é que vai nos condenar? Impossível, irmãos. Posto isso, só nos resta considerar que Jesus é capaz de salvar perfeitamente quem o Pai deu a Ele, visto que Ele vive sempre para fazer intercessão por cada um de nós. Irmãos, há textos que nos deixam claro a obra de Cristo por nós. E essa obra nos livra de qualquer acusação judicial diante de Deus. Lá em Isaías capítulo 1, o profeta diz, por meio de Deus: ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como lã. A justiça que Cristo alcançou sem pecado foi transferida para nós. Nós tínhamos uma conta no nosso banco, no banco da eternidade, vazia, sem nada. Nada poderia pagar as nossas dívidas, mas Cristo transferiu as riquezas da redenção para a nossa conta espiritual falida. E às vezes, irmãos, você pode até fracassar em pensar que por ser um pecador, às vezes está falhando contra Deus. Você está debaixo sim de acusações, chega até a pegar algumas acusações malignas e guardar no coração. Você não é servo de Deus coisa nenhuma. Chega às vezes a ouvir pessoas que dizem, muitas vezes com razão, que você está errado e que você não parece crente em coisa nenhuma. Mas o que nós devemos entender é que Cristo Jesus não permitirá nunca que nenhuma dessas acusações arranque de nós a certeza da vida eterna. Nada pode nos separar desse amor, nada pode nos separar de Cristo Jesus. Nenhuma acusação existe contra nós. Creia nisso, se apegue a isso. A obra de Jesus Cristo foi e sempre será suficiente. Mas Paulo traz uma terceira certeza, uma certeza infalível, uma terceira garantia, que nós estamos debaixo do amor incondicional de Deus. E a terceira garantia é que nenhuma aflição social pode nos separar deste amor. Outra pergunta retórica surge no verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Que amor é esse? Não é o amor que nós temos por Ele, mas é o amor que Cristo nutre por nós. O que está implícito não é o amor que podemos gerar por Cristo, mas o amor de Cristo por nós. Como no verso 37 claramente fica claro, por meio daquele que nos amou. Quem pode nos separar deste amor? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Veja que Paulo está usando aqui aflições sociais que os cristãos em Roma passavam, que os cristãos espalhados pela face do mundo passavam e ainda iriam passar. Muitos deixavam de comer, não podiam comprar, não podiam viver em paz, não podiam viver uma vida sem perseguição. A história mostra que em um determinado momento faltou madeira para fazer cruz em Roma, porque cristãos estavam sendo colocados no madeiro, mortos pelo amor de Cristo Jesus. Muitas vezes colocados na vergonha da nudez, passados ao fio da espada.
morrendo na boca de feras, por causa de Cristo Jesus. E alguém poderia dizer, certamente essa aflição separa essas pessoas desse tal de Cristo, do cristianismo, dessa nova religião. Mas a verdade é que Paulo está dizendo aqui que nada disso pode separar o homem que é salvo pela graça do amor de Cristo Jesus. O argumento do apóstolo é que nenhuma aflição pode nos separar. É importante compreendermos isso, irmão, pois as aflições e a perseguição são marcas da vida cristã. Faz parte da nossa condição de povo de Deus sofrer em um mundo caído por causa da nossa fé. Talvez no Brasil você não consiga perceber isso de maneira mais clara. A coisa está se intensificando. Mas se olharmos para o mundo aí fora, muitos irmãos estão sofrendo por causa do nome de Cristo Jesus. Humilhados, rechaçados, sendo privados da convivência com família, com sociedade, tendo que se reunir escondido, por certos governos não permitirem o cristianismo. É por isso também que no versículo 36, Paulo vai citar Salmo 42, 22, que alude ao sofrimento do povo de Israel no passado, que diz o seguinte: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos considerados como ovelhas para o matadouro. No contexto do Salmo 44, vemos que o salmista, que fazia parte dos filhos de Corá, está clamando para que o Senhor despertasse, pois o povo passava por grande aflição, vinda dos inimigos, não sabemos ao certo quando foi. E no verso 22, o salmista associa o sofrimento que Israel passava por ser povo de Deus. Israel sofria daquele jeito porque tinha a marca de Deus. E ao citar o Salmo, Paulo está dizendo que ser cristão é como ser uma ovelha marcada para morrer. Jesus Cristo disse que os seus verdadeiros seguidores deveriam tomar a cruz, deveriam morrer. Algo que se aplicava, irmãos, no Antigo Testamento e que se aplica ao povo de Deus no presente, dizendo que somos, assim, marcados para o sofrimento e muitas vezes para a morte, por amor de Cristo Jesus. Portanto, o sofrimento faz parte da nossa experiência cotidiana e por isso não devemos ficar surpresos pelo fato de passarmos por dificuldades. Assim, cada vez mais, irmãos, nós ficamos angustiados e revoltados com essa famigerada teologia da prosperidade, que prega que Deus só ama você se Ele te fazer próspero, se Ele te fazer totalmente saudável, se te fazer rico, se te dar um namorado, uma namorada, uma esposa, um marido, se te dar o carro do ano, se resolver todos os seus problemas. Mas não é isso que as Escrituras dizem. Jesus nunca prometeu coisas desse tipo para os seus discípulos. Pelo contrário, Ele diz: a porta é estreita, é difícil, esse é o caminho que conduz para a vida. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Irmãos, é por causa desse tipo de promessa vazia que muitas igrejas estão ficando lotadas, estão atraindo o que o homem de fato quer, uma espécie de cristianismo onde ele é o Deus, onde o homem é o centro, onde o homem é colocado como aquele que tem todas as necessidades. Mas que tipo de evangelho está sendo pregado lá? Que Jesus é esse que eles estão seguindo? Certamente não é o Cristo que nós conhecemos nas Escrituras. Esses falsos profetas, mercenários, que fazem da religião fonte de lucro, estão errados. Se eles fossem honestos, meus irmãos, se eles falassem de fato o que a Bíblia diz acerca do cristianismo, estaria vazio, não estaria lotado de gente, não atrairia tanta gente. Contudo, Paulo diz que o sofrimento faz parte da nossa vida, e não é esse sofrimento, não são esses sofrimentos que irão nos separar do amor de Deus.
Nada disso pode nos separar também da certeza da eternidade. Mas, mesmo em meio a tudo isso, irmãos, não somos fracassados. Talvez o mundo olhe para você e diga: olha lá, o crente está sofrendo, eu estou aqui, ó, bem, não tenho nada, está tudo ótimo. Ao contrário, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Em todas essas coisas, vemos que de fato, Cristo opera por nós. A frase aqui, mais do que vencedores, na língua grega, traz uma ideia ainda maior, como se fosse hiper vencedores. E uma das palavras que forma essa palavra aqui, essa palavra hiper vencedores, é uma junção de duas palavras gregas. Uma dessas palavras é muito usada em Apocalipse, para se referir ao destino vitorioso daqueles que são fiéis a Cristo Jesus. E diante dessas verdades, ele conclui dizendo: eu estou bem certo, ou seja, eu estou persuadido, eu estou sendo levado a crer. Eu estou bem certo que nem a morte, que nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele está dizendo o seguinte: nada que exista neste mundo físico, nem ninguém, nada e nem ninguém que exista no mundo espiritual, o que temos conhecimento ou não, pode nos separar deste amor. Nada, é inseparável. E essas, meus irmãos, são as garantias dadas neste texto. Nós estamos debaixo do incomparável amor de Deus, e isso é irreversível. Nada pode nos separar, nem mesmo a morte. Quando olhamos para uma pessoa morta, a ausência de vida, ali está, meus irmãos, o estado mais lastimável do efeito do pecado sobre a vida humana, mas nem aquilo que é tão terrível pode nos separar do amor de Deus. Nada, absolutamente nada. Irmãos, o pecado nos separou do amor de Deus em Adão, mas Cristo restaurou esse amor, e agora nada pode nos separar dele. Muitos, quando veem um crente passando por todas as aflições, dificuldades, ou às vezes errando e falhando, diz assim: mas cadê o amor de Deus na vida dessa pessoa? O amor de Deus não é a ausência de problema, mas está baseado na certeza do que foi conquistado em Cristo Jesus. Viver pelo Evangelho nesse mundo é difícil. Às vezes você sofre hostilidade dentro da sua própria casa, no meio dos seus próprios parentes. É crente? Como é que faz isso? É crente? Como é que fala aquilo? Você não pode ir numa comemoração de família que muitas vezes sempre surge alguém para te acusar de alguma coisa. Quantos cristãos são perseguidos, odiados por pais, filhos, ou quem quer que seja, porque são cristãos? Maridos, mulheres. Mas nada disso, irmãos, pode nos separar do amor de Deus. E aos descrentes, o que nós precisamos ensinar a eles é que essa falsa paz social é um alerta terrível. Porque as pessoas hoje, nós falamos pela manhã, se sentem livres, tranquilas, sem problemas. Parece que está tudo bem, que eles sim estão do melhor lado. Às vezes não tem problema, é só curtição, é só alegria, tem tudo o que quer, faz tudo o que quer. E vem essa falsa paz, mas na verdade eles estão caminhando para a morte eterna. E nós precisamos pregar essas pessoas dizendo o seguinte: ainda que você pense isso, só tem uma coisa de fato que pode te dar uma perspectiva na sua vida: é estar debaixo do amor incondicional de Deus que foi conquistado por Cristo Jesus.
E saiba que essa falsa paz vai ser deixada de lado. Você talvez vai ter uma vida totalmente difícil agora. Muitas situações ruins vão acontecer. Sua fé será provada. Os seus amigos não existirão mais, se afastarão de você. A sua família será contra você, o que for. Mas nada vai poder te separar deste amor. E é isso que nós podemos pregar, irmãos. É isso que nós devemos pregar. As pessoas aqui em Cosmópolis e também no mundo. O amor de Cristo Jesus, o amor de Deus em Cristo, é tudo que o homem precisa e a maior perspectiva para a vida do homem. Eu já estou encerrando essa mensagem. E eu quero redimir aquele policial que estava dando a palestra. Ele diz assim: segurança é só uma sensação. Mas logo em seguida ele disse: segurança só em Deus. E ele estava certo. Só em Deus nós temos a segurança. Não apenas essa segurança que pensamos ter. A falsa segurança das coisas desta vida. Não estamos seguros porque a rua é tranquila. Estamos seguros porque o carro é bom. Estamos seguros porque já tem remédio para o coronavírus. Estamos seguros porque já tem remédio para o ebola. O que for, não é essa segurança que a gente precisa. A gente precisa unicamente dessa segurança que acabamos de ver. Estamos debaixo do incomparável amor de Deus. E que ninguém pode nos separar deste amor. Sendo assim, irmãos, nós vamos cantar esta verdade. Nós vamos cantar que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo